Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula, tá certo? A aula de hoje eu vou deixar gravado para vocês, tá bom? A gente não vai ter videoconferência hoje, eu vou deixar a aula gravado, vou explicar a tarefa de casa na aula e espero que vocês gostem, tá certo? Bom, a gente vai começar o conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Bom, o primeiro conteúdo que a gente vai trazer no terceiro bimestre é o conteúdo dos jogos eletrônicos, tá certo? Eu acho que vocês vão gostar muito desse terceiro bimestre. Tem muito conteúdo bem interessante para vocês, coisas que eu acho que vai atrair muito a atenção de vocês, tá bom? A gente vai começar logo aprendendo sobre jogos eletrônicos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que são os jogos eletrônicos? Bom, vamos ler o textinho rapidinho, parando para entender. O jogo eletrônico, videojogo ou videogame, é aquele que usa a tecnologia de um computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, dentre eles tablets e telefones celulares, em máquinas de fliperama ou em consoles. Bom, vamos parar para ver essa parte. Bom, jogo eletrônico ou videogame é a mesma coisa, tá certo? Bom, basicamente é usar a tecnologia de um computador, a inteligência de um computador, tá certo? Para ter um jogo, tá certo? Criar um jogo a partir da inteligência de um computador. Esse computador pode estar dentro de um celular, pode estar dentro de um tablet, pode estar dentro de um console, de um fliperama, tá bom? Aqui a gente pode ver na imagem alguns deles, ó. Aqui no cantinho, aqui nesse cantinho aqui, lá no cantinho, você vê uma máquina de fliperama, que é uma máquina, é um computador de jogo em máquina, em formato de máquina, certo? E aí, mais para cá você vê o celular, o joguinho de celular, tá certo? Aí no meio tem o tablet, o controle de videogame. Tudo isso são modos de colocar o computador dentro de um suporte, tá certo? Todos esses são modelos de computadores que passam o jogo para a gente, tá certo? Aí cada um desses suportes é usado para que o computador possa desenvolver o jogo, tá bom? Então vamos lá. Um console é um computador. Bom, todo console é um computador, tá certo? Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame, tá bom? Ah, tio, mas o meu console entra na internet, o meu console entra no YouTube, o meu console sei lá, guarda foto. Bom, realmente, hoje em dia os consoles têm mais de uma função, tá certo? Bom, mas originalmente o console de videogame era basicamente para jogo. A origem dele, a maior função dele é o jogo. Mesmo que o Nintendo Wii, o Xbox One, o PS4 tenha muitas funções, a função principal dele vai continuar sendo o jogo, tá certo? A função principal de um console é o jogo, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Os exemplos mais conhecidos hoje em dia de console é o PlayStation, o Xbox e o Wii. Eles representam três grandes fábricas, tá certo? Que é a Sony, que fabrica o PlayStation, a Microsoft, que fabrica o Xbox, e a Nintendo, que fabrica o Nintendo Wii, tá certo? Então vamos lá. Os consoles são conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão. As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. Bom, a base de um videogame é essa. É um computador que é conectado a uma televisão, tá certo? E que as pessoas podem controlá-las através de controles. Beleza? Então essa é a base de um videogame. Tá certo? Pronto, vamos passar para o próximo. Como é que funciona um jogo eletrônico? Tá, beleza, ele começa a rodar sozinho do nada. Não. Primeiro, existe um profissional que cria os jogos. O nome dele é programador, tá certo? Ele cria um conjunto de códigos de computador para que esses códigos sejam lidos pelo computador, tá certo? Então o nome dele é programador, tá bom? Pronto.
Esses conjuntos de códigos se chamam software, tá certo? Aí os softwares são justamente esses códigos que os computadores vão ler, tá certo? Então tem lá um códigozinho 0101100101111110. Um exemplo. Aí tem lá outra linha 01010001010100. Outra linha 01010001. Pronto. Aí o programador cria esses códigos para que o computador possa ler esses códigos e transformar esses códigos em jogo. Tá certo? Então, basicamente é esses códigos que regem o jogo, que coordenam o jogo. Por exemplo, quando eu estou jogando futebol e eu aperto X no controle do PlayStation e o jogador faz o passe, é porque tem um código lá que o programador botou 0001001, que toda vez que apertar X, o boneco vai dar um passe. Então, o computador lê exatamente o que o programador coloca no código, tá certo? Então, pronto. Então, software são os códigos que são criados pelo programador, tá certo? Pronto. E para o computador ler, quem é que lê? É o hardware, tá certo? Hardware é o computador que recebe os códigos e roda o jogo, tá certo? Então, se eu estou jogando no PlayStation, então o hardware do PlayStation vai ler o software que o programador criou para poder eu jogar, tá certo? Beleza? Então, software é os códigos e hardware é o computador que lê o código, beleza? Pronto. E jogador sou eu, é você, qualquer pessoa que joga um jogo eletrônico. É a pessoa que controla as ações do jogo por meio de algum tipo de controle, tá certo? Quando eu executo o controle, eu utilizo o código que o programador criou para que o hardware leia e faça o que eu quero que ele faça no jogo, beleza? Então, vamos lá. É bom que você aprenda direitinho o que é software, o que é hardware, o que é programador, o que é jogador, tá certo? Para que depois não esqueça. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre a história dos jogos eletrônicos. Bom, o primeiro jogo de videogame foi criado em 1958 e se chamava Tennis for Two, ou Tênis para Dois, em português. Tá certo? Era um joguinho basicamente da bolinha ir e voltar. Ir e voltar. Ir e voltar. Tá certo? Mas o primeiro grande sucesso mundial foi lançado nos anos 70. Se chamava Pac-Man. Tá certo? Ou no Brasil era chamado de Come Come. Tá certo? O objetivo era, o personagem principal era essa bolinha amarela, tá certo? Tem formadozinho de lua, tá bom? E aí ele fugia dos fantasminhas. Ele não podia deixar que os fantasminhas pegassem ele. Enquanto isso, ele precisava comer as estrelinhas que tinha no painel, tá certo? Quanto mais estrelinhas ele pegasse, mais forte ele ficava e ficava mais resistente e mais rápido contra o fantasminha. Beleza? Foi o primeiro grande sucesso mundial de videogame. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho dos principais consoles da história. A gente aprendeu lá no início que console são computadores para jogos. Computadores pequenos, feitos com o intuito de jogos, com o objetivo de jogos, tá certo? Então, o primeiro grande sucesso mundial foi o Atari, tá certo? Ele foi fabricado e foi o maior sucesso desse ramo de jogos entre 76 e 1980, tá bom? O maior sucesso do Atari era o controle dele, que tinha uma marcha que mexia pela primeira vez, não tinha um botão parado, que nem a máquina de fliperama que você só apertava. Então, o Atari tinha um controle que mexia, e isso foi revolucionário, tá certo? Então, foi o principal sucesso do Atari. Bom, após o Atari, o maior sucesso depois do Atari foi o Super Nintendo, tá certo? Qual foi a grande ideia do Nintendo? A grande ideia era que os jogos não vinham dentro da memória do computador. Você comprava o jogo, botava no console, depois tirava o jogo e botava outro jogo. Assim você podia ter milhares de jogos em casa
e não precisava ficar preso à memória do console, tá certo? Porque você podia comprar um jogo, usar ele, depois comprava outro jogo, tirava o que você estava usando e botava outro no lugar, tá certo? Naquela época isso era desenvolvido em forma de cartucho, eram cartuchos parecido com uma espécie de disquete, e esse disquete continha os códigos do jogo, tá certo? Para que o console pudesse ler, o hardware do console pudesse ler o software do cartucho para poder a gente jogar, tá certo? E outra revolução foi o Super Nintendo foi o primeiro controle que tinha um apoio para a mão e ficava mais confortável de jogar, tá certo? O controle se apoiava melhor na mão do jogador, tá certo? Foi o maior sucesso entre 1988 e 1994, tá bom? Jogos muito famosos ficaram conhecidos no Super Nintendo, como Donkey Kong, Super Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, e entre outros, tá certo? Bom, em 94 ocorreu uma das maiores revoluções da história dos jogos eletrônicos, que foi o lançamento do PlayStation 1. Foi o primeiro videogame da Sony, tá certo? E a Sony entrou como maior potência até hoje do ramo de jogos eletrônicos, tá certo? Ela lançou em 1994 o PlayStation 1 e ele ficou no topo de vendas até 1998, tá certo? Qual foi a maior revolução do PlayStation 1? O jogo em CD, tá certo? O jogo deixou de ser feito em cartucho e começou a ser feito em CD. Isso elevou a qualidade gráfica dos jogos. Então os gráficos ficaram muito melhores do que os gráficos do Nintendo. Beleza? Vamos para a próxima página. Bom, em 1998 a 2005, nós temos aí uma boa quantidade de tempo. O videogame que dominou o mundo dos jogadores foi o PlayStation 2. Até hoje o PlayStation 2 é o videogame mais vendido na história do planeta, certo? Até hoje o PlayStation 2 foi o videogame que mais vendeu na história dos jogos eletrônicos, tá bom? Então, de 2005 a 2013 a gente teve 3 grandes consoles que venderam bastante nessa época, tá bom? Entre eles o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii, tá bom? O PlayStation 3 basicamente é a evolução do PlayStation 2 sem muitas alterações. O Xbox 360 traz um apoio diferente para a mão, tá certo? E traz uma conectividade entre o videogame e a internet, tá certo? A maioria dos computadores usados no mundo inteiro são geridos pela Microsoft, que é a mesma produtora do Xbox, tá certo? Isso facilitou a comunicação entre jogos e computador, que depois também seria feito pela Sony com os PlayStations, tá certo? Bom, e o Nintendo Wii traz como revolução os jogos sem que você esteja sentado jogando, tá certo? Você joga ele em pé. Isso também é feito no Xbox 360 através de um aparelho chamado Kinetic, que você tem um sensor de movimento. Então, tanto o Xbox 360 quanto o Nintendo Wii impulsionaram muito sua venda com essa ideia do jogo deixar de ser um jogo puramente sentado, mas você ter a oportunidade de vivenciar o jogo também em movimento corporal, tá certo? Bom, e de 2013 até hoje, os dois consoles que dominam a indústria dos jogos eletrônicos é o Xbox One e o PlayStation 4, tá certo? Que basicamente é a evolução do PlayStation 3 e a evolução do Xbox 360, sem maiores grandes revoluções, tá certo? Então vamos lá. Qual é o futuro dos jogos eletrônicos? Bom, fatalmente a gente caminha a passos largos para a realidade virtual. O que é isso? É a gente cada dia mais ser transportado para uma outra dimensão, ser transportado para uma realidade onde a gente perca a noção de tempo e espaço da vida real
e entre numa noção de tempo e espaço do jogo virtual. Tá certo? Isso já acontece com óculos 3D e com algumas outras tecnologias. Mas a tendência é que isso cresça bastante. Tá bom? Então vamos lá. Agora, sobre a atividade de casa. Tá bom? Sobre a atividade de casa, eu queria pedir duas coisas para vocês. Eu queria pedir sobre a atividade de casa, eu queria pedir primeiro que você pesquise 10 jogos eletrônicos e suas origens e versões. Por exemplo, o primeiro jogo que eu quero pesquisar é Super Mario. Então eu vou pesquisar quando foi criado, aonde foi criado, para que console ele foi criado. Então você vai pesquisar o máximo de informações sobre ele. Você vai fazer isso com 10 jogos. Você vai escolher. Pode ser Super Nintendo, pode ser jogos de Super Nintendo, de celular, de Xbox, de qualquer tipo de plataforma. Pode ser jogo de fliperama, tá certo? Pode ser pinball, qualquer jogo de qualquer plataforma. Bom, e a segunda atividade é que você vai pesquisar sobre personagens famosos de jogos eletrônicos. Pelo menos 2 personagens, tá certo? Eu quero pesquisar sobre o Sonic. Aí você pesquisa várias coisas sobre o Sonic, o que você encontrar. Eu quero pesquisar sobre a Zelda. Você pesquisa sobre a Zelda, o que você encontrar. Tá certo? Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com videoconferência para comentar sobre esse conteúdo e caminhar mais um pouquinho nele, mais um pouquinho para frente. Tá certo? Valeu!